Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o céu voltou a clarear em Wall Street, né? Tivemos aí uma semana de alta forte, né? O S&P 500 volta lá a testar topo histórico, a Europa também para cima, as magníficas aí dando uma reagida, o VIX lá para baixo, os juros também continuam para baixo, então tudo continua como estava e a tendência continua soberana e a tendência é de alta. Então nós só vamos mudar de ideia a hora que realmente tivermos uma reversão. Enquanto isso, está com toda a cara de que ainda podemos ter o tal do blow-off top, né? Que é antes de uma correção você tem uma pernada explosiva, né? E se nós tivermos o rompimento aí desses 5.650 do S&P 500, podemos ter ainda uma pernada explosiva e então assim, definitivamente não é hora de vender mercado americano e ainda tem muito caldo para tirar dessa alta, né? Se as coisas mudarem, nós estamos aqui todo dia exatamente para ver isso daí. Falando de mercado brasileiro, nós tivemos uma semana meio sem sair do lugar, né? Mais uma. Mas o que indica é o Ibov está no topo histórico e indica que os bancos eles continuam fortes, né? Não estão querendo entregar rapadura, então nós podemos realmente ter ali uma bandeira, né? Uma consolidação ali naquela região para pegar energia para fazer mais um rompimento e acompanhar o mercado americano. Não está descartada essa hipótese, tá? Ele está tendo dificuldade de cair. Normalmente já era para ele ter corrigido se ele quisesse corrigir no preço, tá? Com cara de que ele está querendo corrigir mais no tempo, tá? Por enquanto, e aí nós vamos continuar acompanhando. O dólar também continua ali numa consolidação, ele ficou mais ou menos no mesmo lugar, né? E é normal do dólar, ele gosta de ficar bastante tempo no lugar e ele só se move quando tem motivo para isso. E os nossos juros estão aí continuam querendo apontar para cima, né? Então, ontem fiz aí um Momento Economês, para quem não viu, dá uma olhada lá, ativa a sua notificação, porque eu falei sobre a maldição dos juros altos no Brasil, tá? Então, vou deixar um link aqui aqui em cima na tela para você clicar e assistir para quem não viu esse vídeo de ontem, tá bom? Momento Economês, para quem não sabe, eu fazia ele dentro da análise semanal, aí agora eu separei, tem uma playlist separada, e eu estou postando eles todo sábado, tá bom? Então não perca. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente e ter acesso ao método 10x, a nossa sala ao vivo e a carteira VIP, tem um link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo aqui, da semana, olha só, uma semana verdinha, né? Foi muito boa. Você vê que o Brasil ainda está dando uma patinada, mas o resto do mundo está andando. E o S&P 500 teve uma semana maravilhosa, né? Você vê aqui as FANGs bem esverdeadas, né? A Apple que foi a que subiu menos, mas mesmo assim subiu, né? E o resto do mercado bem mais para cima do que para baixo. Aí olhando aqui o VIX, veja uma semana de baixa, né? Ou seja, tirando aquela preocupação que nós tínhamos aqui do rompimento dos 25, né? Então tudo indica aí, tá tudo ok para continuar subindo. A mesma coisa, os juros tivemos mais uma semana de baixa, né? Então fazendo esse pivô de baixa aqui, então esses juros de 10 anos do mercado americano, tudo indica que ele vai vir testar aqui o 3,20. Indo para o mercado europeu também, olha só, com cara aqui de que vai fazer um pivô de baixa, né? Tá legal isso daqui. O Reino Unido também com cara de pivô de baixa e até o Japão tá dando uma acalmada, né? Apesar do Japão estar ameaçando subir juros ainda, né? Ele pode fazer aqui um pivô de baixa, seria muito bom esse alinhamento com o mercado para não dar aquela panicada que aconteceu quando o Japão subiu os juros, né? Estamos acompanhando aqui de perto o TLT também, né? E o TLT, como os juros estão caindo, o TLT está subindo, né? E ele está exatamente nessa região aqui de rompimento. E ele fez uma semana aqui, não andou muito, mas continuou para cima, né? Subir devagar ainda é subir. Esse negócio aqui está fazendo um zigue-zague de alta, né? Já fez fundo mais alto e está prestes a romper aqui um topo e fazer um pivô importante, né? Indo para o S&P 500.
Olha só, que semana aqui forte, né? A semana passada nós tivemos uma reação forte de baixa e essa semana tivemos uma reação forte de alta. Então, quem ganha esse jogo aqui? Quem ganha esse jogo é a tendência, né? E nós estamos numa tendência de alta de longo prazo, estamos aqui num canal de alta, né? Topos e fundos ascendentes, tem tudo para romper topo, tá? Precisa acontecer realmente alguma coisa muito diferente para esse negócio aqui virar para baixo. Olhando aqui a Nasdaq, que nós temos uma situação um pouco diferente, né? Porque tem esse afunilamento aqui pelo gráfico diário, nós vamos ver na sequência. Mas olha só, ela está aqui no limite para fazer o rompimento desse afunilamento, né? E não por um acaso parou bem aqui e está prestes a fazer o rompimento. Então, como isso aqui está numa tendência de alta, né, o mais provável é o rompimento para cima, né? E aí, se liberar aqui essa faixa aqui dos 19.900 ou 20 mil pontos, esse negócio vai romper topo e vai embora, tá bom? O Dow Jones, ele continua para cima, então está aqui próximo do topo histórico, né? E é a mesma coisa com o S&P 500, né? Veio aqui novamente testar o topo histórico, muito forte, né? O Russell 2000, que tinha dado aqui uma fraquejada, ele continua para cima, né? Então, continuamos fazendo aqui topos e fundos ascendentes, tivemos uma semana boa, tá tudo ok com esse negócio. Vou passar rapidamente pelos setores americanos para vocês verem aqui como é que está a situação, né? O setor de transporte, que é um setor que preocupa, né? Porque geralmente ele avisa antes, né? Quando a coisa começa a ficar feia, ele continua consolidado aqui, consolidado num topo histórico, né? Ainda continua fazendo fundos ascendentes, então ainda não é motivo de preocupação. As consumer staples, que são pagadores de dividendos e tal, olha só, uma semana de alta maravilhosa, né? O setor financeiro, apesar, ó, semana passada fez uma semana de baixa, semana aqui fez um dogezinho, mas isso aqui está no topo histórico também, né? Então, tendência de alta não dá para falar muita coisa. O setor de tecnologia, também parecido com a Nasdaq, né, prestes a fazer um pivô de alta aqui, e o setor de energia, que está mais consolidado aqui por causa da queda do petróleo. Mas o setor de utilidades, que são as empresas de energia e tal, olha só, fez uma bela de uma semana de alta, rompendo o topo histórico, né? Então, assim, não dá para falar que tem alguma coisa errada no mercado americano por enquanto. Então, continuamos em tendência de alta, continua tudo ok, tá? Indo para a Europa agora, nós tivemos também a mesma coisa que o resto do mercado americano, né? A semana passada tínhamos tido aqui uma semana de baixa e essa semana aqui já fez reação e está numa região de topo histórico, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né? A mesma coisa o Reino Unido também está numa região de topo histórico, né? Conseguiu mover aqui até o meio da barra, mas não tem nada falando que isso aqui vai cair. E até a França, que está nesse zigue-zague aqui mais descendente, né, ela precisa se decidir aqui nesse 7.700, 7.800, né? Também teve uma semaninha de alta, né? A França é uma que ainda pode cair mais. Mas aqui pelo gráfico semanal, nós ainda estamos aqui com topos e fundos ascendentes, né? Então não dá para duvidar que esse negócio aí volta a testar topo. Passando para o lado asiático do globo agora, nós temos aqui o Japão, que abriu com gap de baixa e reagiu. O Japão aqui, enquanto ele estiver nesse miolo aqui, desde aquela queda que ele fez, é difícil de dizer o que ele quer fazer, né? Se ele quer voltar a testar topo, se ele quer voltar a testar fundo. Então, assim, esse é o tipo de gráfico que é melhor você ficar afastado, né? A China. A China também, a gente sabe dos problemas que ela está tendo lá, e ela não se resolveu ainda se realmente vai reverter essa tendência e virar para cima ou se vai continuar para baixo. Eu acho que a China está vivendo uma maldição que, infelizmente, pode ser parecida com o nosso EWZ, tá bom? São coisas diferentes, tá? Mas eu vou só fazer o case aqui para vocês entenderem. A China, ela tem lá uma economia, você falar que a economia da China está em recessão é brincadeira, né? Sobe lá 5%, 4%. É difícil acreditar muito nos números, mas é uma economia que cresce, uma população gigantesca e tal. Uma economia muito forte, né? Está lá cabeça a cabeça com os Estados Unidos, né? Em termos de PIB, né? O que acontece? Desde que o Xi Jinping assumiu e deu uma apertada ali nas medidas autoritárias, porque
assim, a China ela tem uma situação que é o tal do capitalismo de Estado, né? Então, assim, tem lá o Partido Comunista, é uma ditadura e tudo mais, mas aí nós estamos falando de uma questão política. A questão econômica, o que eles fizeram desde a reabertura, né? Desde que Deng Xiaoping começou a implementar lá as medidas reformistas de economia, o que eles fizeram foi um negócio onde, olha, vem aqui, galera, vamos crescer, vamos investir, vamos fazer aqui um capitalismo e a gente participa, o Estado participa, mas vocês vão ter uma certa liberdade para crescer e tem uma população gigantesca, mão de obra barata, dá para fazer muita coisa. E é isso que vem acontecendo até hoje, né? Aí, com a ascensão do Xi Jinping, ele tem uma cabeça diferente, né? Ele tem uma cabeça mais protecionista, ele tem uma cabeça mais comunista, né? Então ele deu uma apertada no mercado nessa liberdade econômica, né? Essa suposta liberdade econômica que existe na China, né? Então a gente já viu várias notícias, né? Empresários sumindo, aquelas coisas. E o pessoal realmente deu o mercado de ações, muita gente internacional, né? Principalmente Estados Unidos, que tinha colocado muito dinheiro lá, começou a pular fora, né? Porque começou a ter dificuldade de repatriar o capital e tal, e essas coisas assustam. O capital ele é covarde, tá? Qualquer motivo para ele se assustar, ele corre porque ele tem muita alternativa para ir para lugares onde ele é melhor tratado. E é o que está acontecendo na China, né? Então, independente da economia estar forte ou estar em crise, né? Existe a crise lá do mercado de construção e é o maior setor gerador de PIB da China. O maior problema aqui da bolsa, que nós estamos falando aqui de gráfico, né? Do índice da China, é exatamente esse do investimento, né? Caiu demais o número de abertura de novas empresas e caiu demais o investimento estrangeiro na China por conta do medo exatamente do autoritarismo lá do Xi Jinping. Então, nesse sentido, é que eu falo que é uma preocupação para o Brasil e é um dos motivos que o EWZ também patina. Se você olhar aqui esse gráfico, você vai ver que ele é parecido com o nosso EWZ, né? Vem aqui numa tendência de baixa, está enroscado aqui, um afunilamento, é parecido, né? E os motivos, no momento, são até parecidos, né? O Brasil realmente, independente, não estou falando que o Brasil é comunismo, nada, não tem nada a ver com política, tá? Estou falando com economia. O investidor ele tem medo de colocar dinheiro no Brasil, né? Até os brasileiros, e nós inclusive recomendamos, quem sou eu, né? Porque eu já estou fora do Brasil há quase 10 anos, né? Na verdade eu estou fora do Brasil há 10 anos já, né? Só aqui em Portugal 7 anos. E aí o brasileiro realmente tem uma preocupação, né? Ainda mais com o que aconteceu essa semana aí, negócio de confisco de dinheiro, de contas e tal, além de toda a história do X, Alexandre de Moraes, todas as histórias aí, realmente quando você olha é assustador, né? Então, se o investidor ele tem a opção de encarar todos esses problemas no Brasil ou colocar o dinheiro dele num lugar mais tranquilo, em geral ele vai para um lugar mais tranquilo, a não ser que ele tenha um prêmio muito grande de risco, né? Ou seja, tenha muita possibilidade de lucro, né? E aí quando você olha, a gente entra na questão dos juros lá que já falamos, né? Então, assim, eu estou alertando aqui esse negócio aqui, essa dificuldade que a China está passando em termos de gráfico, né, de investimento, de entrada de capital, né? Isso daqui, na verdade, reflete o pessoal colocando grana lá nas empresas chinesas com expectativa de retorno. E aí, quando você olha o EWZ, é isso daqui, o pessoal colocando grana nas empresas brasileiras com expectativa de retorno. Então, olhando esses dois gráficos, é meio assustador essa comparação, né? Então, voltando aqui para os gráficos, né, depois desse devaneio, e aí, turma, quando eu dou essas opiniões aqui, são apenas opiniões minhas aí, pensamentos meus, baseados na minha forma de ver o mundo, né? Isso daqui não tem nada a ver com o gráfico, o que interessa é o gráfico. Nada disso que eu falei para vocês influencia na minha tomada de decisão de operar. Eu opero 100% olhando o que o gráfico está me falando. E aí, então, nós temos aqui o mercados emergentes, né, tentando subir aqui com a força da Índia, né, e o EWZ, que é o que eu estava falando exatamente sobre a China, né, esse afunilamento aqui que não consegue sair disso daqui, né, o EWZ, essa semana aqui até tivemos uma semana um pouquinho positiva, né,
Mas quando você olha esse negócio aqui, ó, trabalhando abaixo da média, tal, não reagiu aqui à retração de 50% do FIB dessa perna de baixa, não é uma coisa bonita, né, de se ver. Então, esse aqui é o problema, né? E aí, quando a gente olha aqui o mercado como, por exemplo, a Índia, né? Tudo bem, a Índia tem uma população gigantesca e tal, mas se você olhar a Índia como país e o Brasil como país, você perguntar, sei lá, para 10 pessoas, tirando os indianos e tirando os brasileiros, você falar, você prefere viver na Índia ou você prefere viver no Brasil? Eu acho que as pessoas vão preferir viver no Brasil do que na Índia, né? Acho que é um lugar mais legal de viver do que a Índia, né? E aqui, ó, em termos de mercado financeiro, a Índia está mostrando aqui potencial. O pessoal quer investir lá na Índia porque tem potencial de crescimento e não estão querendo investir no Brasil. E o lugar onde eu fico mais revoltado ainda é a Argentina, né? Não porque eu não gosto dos argentinos, muito pelo contrário, tenho vários amigos argentinos. Muito gente boa. Só que quando a gente olha lá os problemas que a Argentina tem e os desafios que a Argentina tem e o pessoal está colocando dinheiro lá, né? Então, obviamente, já falei bastante sobre o Milei, né? Mas na verdade eles estão fazendo reformas econômicas que deveriam ser feitas no Brasil também. E aqui está mostrando que se o Brasil fizesse a mesma coisa que a Argentina está fazendo, com certeza o nosso EWZ iria seguir esse caminho aqui de fazer rompimento de topo histórico como a Argentina está fazendo, né? Mas cada sociedade faz as suas escolhas, né? Então, voltando agora aqui para as commodities, né? Então, nós temos aqui o petróleo, que essa semana aqui, apesar dele ter feito um fechamento bem feio, essa semana aqui tentou reagir. Mas, de qualquer jeito, esse petróleo aqui não entrou a força compradora que deveria, né? Tá com cara aqui de que pode cair mais, tá? Isso é um sinal de fraqueza da economia. O minério de ferro também, né? Fez um pivô de baixa e parou aqui. O cobre continua aqui. Essa semana até deu uma reagida, né? Mas ele não está com tanta força. Ele precisa fazer um pivô de alta realmente para romper. E o nosso ouro, olha só, eu canso de falar do ouro, né? E ele fez mais um rompimento aqui. Semana passada falamos, né? Em algum momento isso aqui deve romper e tal, e ele rompeu. Então, já aqui 2.578 fechou essa semana. E ele vai lá rumo aos $3.000, né? Pode contar com isso. Eu já falei que se nós tivermos alguma correção forte do mercado, o ouro vai corrigir também, mas é só oportunidade de compra, tá? Esse ouro aqui, ele é para cima, né? A prata também teve uma semana maravilhosa, né? E aí a prata tem aqui também esse afunilamento, né? Que vem daqui. E esse rompimento aqui, olha, para quem tem alguma dúvida ainda, né, os $32 não pode perder essa compra de prata, tá? Esse negócio aqui tem muito espaço para andar. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que está flertando aqui com os $100, né? Então, o dólar perdendo força com o... E isso aqui, por enquanto, é bom, tá? Enquanto o DXY estiver assim para baixo, nessa região, com os juros caindo, é um bom sinal. Se tiver algum pânico de mercado, nós vamos ver esse DXY subir. Então, esse daqui é um indicador interessante, né? O Bitcoin fez uma reação essa semana aqui, né? Então, continua dentro da consolidação e ele pode muito bem voltar a testar topo, tá? E o Ethereum também fez uma reaçãozinha aqui. Isso aqui pode ser um fundo duplo, né? Obviamente ele precisa se livrar aqui dos 2.800 para a gente falar em compra novamente em Ethereum. Indo aqui para finalizar a parte de moedas, né? Nós temos aqui o Yen, que teve mais uma semana de baixa aqui, né? Então o Yen se valorizando. E se ele perder esse fundo, olha, isso daqui é a última retração de Fibonacci de toda essa perna de alta aqui, né? Se ele perder essa última retração, ele inclusive faz um pivô de baixa aqui, e aí nós estamos falando de uma valorização do Yen, né? Então, é realmente o mercado apostando que o Japão vai subir juros e os Estados Unidos vão cortar juros, e aí isso daí fortalece o Yen, né? E essa fortalecida do Yen aqui, ela é perigosa, tá? Podemos ter novamente uma panicada como aquela que aconteceu quando deu essa valorizada aqui, né? Quando fez essa pernada aqui de baixa, né? Se fizer uma nova pernada aqui com intensidade, se for devagar, tudo bem. Mas se for com intensidade, como foi da outra vez, aí realmente pode dar uma estragada no mercado, tá? Então, ficar de olho nisso daqui. Indo aqui para as Magníficas 7, nós temos a Apple que lançou aí o iPhone 16, né? E não fedeu nem cheirou, né? Então ficou aqui mais ou menos no mesmo lugar, mas é tendência de alta, está próximo do topo histórico, não tem o que falar, né? Quem reagiu bem foi a Microsoft, olha aqui, a Microsoft fazendo pivô de alta aqui no semanal, né?
Então, olha só que coisa bonita, uma bela de uma barra, essa Microsoft aqui vem testar topo, tá? Então, quem gosta de comprar Microsoft, qualquer oportunidade, monta nesse cavalo. Amazon também, olha só, reagindo e está novamente aqui namorando com o topo histórico, né? Então, é só compra. Até o Google, que estava mais fraco, olha, fez aqui um movimento interessante, né? Obviamente que ainda isso daqui ainda é uma indicação de falso rompimento de fundo nessa linha de tendência, tal. A compra correta seria acima dos 170, né? Porque esperar ele fazer o que a Microsoft fez, né? Fazer uma barra assim para romper, aí você pode voltar a comprar o Google. Mas a tendência é de alta e em tempo gráficos menores talvez dê uma oportunidade. A Meta fez uma semaninha de alta aqui, eu pensei que essa meta ia cair mais, mas ela está com cara de que quer romper topo, né? E a Tesla, que é uma das mais polêmicas aqui, né? Porque ela tem esse canal de baixa aqui, olha só, também uma semana de alta, né? Se a Tesla conseguir romper esse 300 aqui, ela pode abrir uma pernada de alta. E aí eu vou colocar aqui no gráfico mensal para mostrar para vocês o que é essa configuração aqui, né? Então, olha, ela ficou aqui lá em 2010 até 2013, ficou consolidada, tá? Aí depois ela deu essa pernada aqui, mudou de patamar e veio para cá e ficou consolidada aqui também uns 5 anos, né? Operei bastante essa Tesla aqui nesse período aqui consolidado, né? A gente vendia topo e comprava fundo e tinha um range aí, na época não tinha feito split ainda, era de 200 a 400 dólares, eu lembro bem disso daí. Então tinha um range de 200 dólares para você operar, era muito bom. E aí, quando fez o rompimento, olha só, deu essa pernada. E agora ela já está aqui há 4 anos fazendo essa acumulação aqui, né? Então, se ela fizer esse pivô de alta aqui, ela pode dar mais uma estourada. E aí, vocês sabem, eu tenho minhas críticas com relação ao valuation da Tesla, se você olhar apenas a parte automotiva dela, né? Por quê? Porque ela hoje já se tornou uma montadora de carros que tem lá, ela dá lucro, né? É uma boa empresa, mas ela já não tem mais aquele múltiplo que ela tinha antes, né? Porque quando ela valorizou desse jeito, era aquela ideia de que, puta, a Tesla vai dominar o mundo, os carros vão ser elétricos, e ela vai dominar todo o mercado, né? E a verdade é que isso não vai acontecer, né? Isso já está claro que não vai acontecer. Então hoje ela já é uma empresa como todas as outras que tem as suas dificuldades em termos de crescer market share, em termos de repor a frota, né? O pessoal que comprou Tesla tem que comprar um Tesla novo, vender o velho e comprar um Tesla novo, e tem os desafios e assim por diante, né? Além das questões de manutenção e tudo mais. É a bigorna da realidade, né? Então isso é colocando a parte automotiva. Só que a Tesla tem outros projetos aí que estão debaixo do guarda-chuva da Tesla, né? Porque o Elon Musk tem lá os projetos lá que estão debaixo do guarda-chuva da Starlink, né? Da Starlink não, da SpaceX. O Starlink está dentro do SpaceX. E os projetos que estão dentro da Tesla, né? Que são aqueles de mais ligado à energia, né? Então, de painéis solares, aquela bateria para você colocar em casa, aquela telha solar, tem um monte de coisas, né? E eu acho que o projeto que pode realmente alavancar isso daí é o tal do Optimus, o robô, né? Que está na segunda geração, está previsto aí para lançar a terceira geração, acho que em 2026. E ele com previsão aí de lançar a 10 mil dólares, né? E esse é um robô que realmente pode revolucionar. Se ele é um robô por 10 mil dólares que vai fazer o trabalho de um humano, é uma coisa que é disruptiva, né? Então, assim, isso daqui realmente pode mudar o jogo e pode fazer a Tesla dar essa paulada, tá? Então, isso daqui é só a minha opinião. Eu vou operar o gráfico. Se por um acaso eu romper esse negócio, tem compra e eu não tenho medo de comprar esse negócio se fizer o rompimento, tá bom? Voltando aqui para o gráfico semanal, nós temos aqui a Netflix, que também, olha só, está no topo histórico, né? E também fez uma semana aqui. Se fizer rompimento aqui, tem compra. E a Nvidia, que também fez uma reação. E a Nvidia, volto a dizer também, olha só, esse afunilamento aqui, se romper aqui esse topo dos 130 dólares, é compra em Nvidia. Ela pode dar mais uma paulada. Olha só, ela ficou aqui um tempão aqui enroscando, né? E depois paulou, né? Aí ficou um tempo aqui e paulou. E ela pode fazer isso daqui de novo, tá? Não duvide disso. Bom, então, turma, isso aqui é o mercado internacional. Vamos agora ver o Brasil. Então, turma, volto a dizer novamente sobre
juros aqui no Brasil, né? Ontem eu fiz esse Momento Economês falando sobre a maldição dos juros altos no Brasil, né? E aí eu volto a dizer por que é a maldição dos juros altos. Porque esse patamar de juros aqui, acima de 10%, né? Ele salvo raras exceções, né? Aqui quando a Dilma reduziu na canetada, aqui o devaneio do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, né? Isso aqui foi totalmente irreal e provocou lá aquela desgraça no câmbio que estourou de 4 para 6 reais, né? Então, o normal é a gente trabalhar aqui nessa faixa, né? Então, não tem muito como lutar com isso daqui, né? Isso que eu falo da maldição dos juros altos, né? E aqui nós temos essa situação onde estamos numa tendência de alta, né? Esse conjunto aqui é uma tendência de alta. E nós temos aqui essa flâmula que foi rompida, né? E isso daqui é um pullback e isso daqui pode realmente subir, né? Então, quem acha que o juros vai cair, tá difícil, tá? Não é certeza que ele vai romper os 12 aqui e subir, tá bom? Mas que ele vai cair muito, aquela história do juros a um dígito, só se o Galípolo fizer uma loucura que nem a Dilma fez lá, né? Mas aí vai ter as suas consequências e vocês já sabem. Indo aqui para o IBOV, então olha só, uma semaninha de doji, né? Não saiu do lugar, isso daqui é uma região de suporte, né? E aquilo que eu estou falando que está difícil do índice cair, né? E quando a gente olha aqui o índice no gráfico diário, nós vemos aqui que dá para desenhar aqui uma bandeirola, né? Então, olha só, é uma correção muito mais no tempo do que no preço, né? Então ele fez essa paulada aqui e agora está fazendo essa bandeira. E se o mercado mundial romper, não duvide que o Brasil pode romper, tá bom? Tire os seus preconceitos. Vocês sabem muito bem as minhas opiniões sobre o Brasil e sobre o governo brasileiro e tudo o que está acontecendo aí e tal, mas você tem que seguir o gráfico, cara. O que importa é o consenso de mercado. Se por acaso o capital faz aquela análise do risco-retorno, né? Se ele achar, putz, está tão barato que vale a pena comprar. Então, vamos comprar. E aí o mercado pode romper. Isso é uma coisa. A outra coisa é aquela história das commodities, né? As commodities, eu vou até mostrar para vocês aqui um gráfico. Olha, esse gráfico aqui é muito legal, tá? Eu vi ele ontem, né? Acho que foi o Otávio Costa que postou. Ele é a relação entre o S&P 500 e as commodities, tá? Então nós vemos aqui, olha, desde 1970, então nós vemos os momentos de crise, né? Onde as commodities ficam muito caras, né? Então aqui nós tivemos a crise do petróleo, aqui nós tivemos a crise a Guerra do Golfo, né? E aqui nós tivemos o 2008, né? E aqui são os momentos em que as commodities estão muito baratas, né? Então você vê como está barato aqui em relação aos pequenos. Na verdade, barato é maneira de dizer, né? Mas existe uma correlação, né? E a correlação, esse negócio aqui deveria ficar mais ou menos aqui, né? É a média, né? Então, quando está muito para baixo, muito para cima, está distorcido. E aí são as oportunidades que você tem de um bom risco-retorno, né? Então, nós estamos vendo aqui que, em geral, as commodities, aquele ciclo de commodities que eu venho falando já há alguns anos, né? Ele ainda não aconteceu, né? Ele deu uma primeira andada, tá ali enroscando tal, e tem muito ainda para andar, né? E é isso daqui que nós estamos falando, né? Se por um acaso isso daqui acontecer e as commodities resolverem andar, porque elas estão muito baratas por uma série de razões, nós vamos ter o Brasil dando uma acelerada, assim como aconteceu aqui. Ó, isso daqui foi o que aconteceu no ano 2000, né? Então vocês lembram, né? Olha só, aqui de 2000 até 2010 o Brasil bombou, independente de qualquer coisa, né? E as commodities ajudam demais o Brasil. Aí você fala assim, olha, de 2010 para cá o Brasil está sofrendo, realmente. E aí eu sempre falo, né? Ninguém gosta da Dilma, né? A Dilma foi realmente uma má presidente, mas ela pegou aqui uma maldição que foi as commodities corrigindo, né? Ninguém ia conseguir remar contra isso daqui, né? Se invertesse, colocasse a Dilma nos anos 2000 e o Lula nos anos 2010, a opinião sobre os dois seria bem diferente, eu te garanto, tá? E então nós temos essa situação aqui que é interessante. E aí eu só mostrei tudo isso daqui para tirar um pouco do preconceito, tá?
Porque, obviamente, nós estamos aqui falando, isso daqui pode cair, pode corrigir mais. Eu ainda não desisti desse negócio aqui, corrigir aqui até os 132 ou até os 130. Mas o que eu estou dizendo é que se romper aqui, não pode ter medo de comprar, porque esse negócio pode andar, tá? Tem motivos para isso. Olhando aqui o nosso dólar, olha só, essa semana aqui ficou aqui encaixotado, né? Continua encaixotado aqui nessa região e não me surpreenderia se ele ficasse mais tempo aqui, tá? Inclusive, depois desse movimento que ele fez, ele até dá uma corrigida aqui e voltar até os 5.400. Como é que isso daqui pode acontecer? Se nós tivermos o corte de juros nos Estados Unidos e alta de juros no Brasil. Esse cenário está posto, né? É o que estão aí, as bolsas de apostas estão fazendo. E a gente pode ter um corte de juros até mais intenso, porque a inflação está controlada nos Estados Unidos tal, e o emprego está saindo do controle, o Fed pode cortar meio ponto e o Brasil pode subir meio ponto. Isso daí traz o dólar para baixo, tá? Não duvide disso. Olhando aqui o gráfico diário do dólar, então nós temos aqui claramente esse fundo aqui, né? Perdendo esse fundo aqui, nós temos espaço aqui para descer aqui uns 150, 200 pontos, tá? Não tenha preconceito com isso daqui. Se segurar aqui no fundo, tem compra aqui no fundo, tá? Então vamos colocar aqui os 60 minutos, né? Então, o que acontece? Nós temos essas duas coisas aqui configuradas, né? Nós temos essa situação aqui, onde se fizer esse pivô de baixo aqui tem venda, mas temos a outra situação que ele se segurar aqui nessa região, né? E aí ele pega, se segura aqui, começa a fazer pivô de alta, aí tem compra, que é o que nós estamos operando por enquanto, tá? Enquanto não perder o fundo, nós estamos operando compra. Só para não deixar nenhuma dúvida para ninguém. Passando aqui agora para as small caps. Tivemos uma semana de alta aqui, mas olha, está bem consolidada as small caps aqui no gráfico semanal, né? Então não está fácil de operar ela. Indo para os setores, nós temos aqui o setor de materiais básicos, que também, olha, fez uma semana de alta, mas está, inclusive, olha só, média de 50. Está bem flat, né? Difícil isso daqui, por isso que está difícil operar a Vale, né? Já o setor industrial, olha, está numa bela uma tendência de alta, uma consolidaçãozinha aqui, prestes a romper para vir testar topo, né? Então, aí eu falo de VEG, né? VEG está forte e tem outras indústrias aí que estão fortes também. O setor de consumo, ele está se decidindo aqui, né? Então, assim, o que me surpreende é esse zoom de alta de juros e ele está aqui fazendo isso daqui. Se ele conseguir se livrar desse topo, o setor de consumo pode andar, tá? Até prova em contrário, o que está reinando ainda é essa tendência de baixa, tá? Então, cuidado com compras. Indo para o setor imobiliário já está mais forte, puxado pelas empresas Minha Casa Minha Vida, né? Se romper aqui, ele vem testar topo. Tem algumas empresas que estão boas, as empresas que estão ruins você tem que pular fora. O setor financeiro, olha, ele continua lá no topo, né? É um setor que está bonito e ele que está segurando o índice lá para cima, né? Então, isso daqui é uma consolidação, né? Se romper topo, esse negócio pode andar. E pode ser ele que puxe o... Assim, como eu disse, né? Se as commodities resolverem andar e o setor financeiro andar junto, aí ninguém segura o Brasil, né? E o setor de utilidades continua bonito também, uma consolidação para pegar energia, esse negócio aqui pode romper e andar, tem várias empresas bonitas aí desse setor, tá? Indo aqui para as principais empresas aqui do Ibov, né? Então a gente vê o Itaú continuando nessa consolidação, isso aqui está pegando energia para romper para cima, né? Não está querendo corrigir no preço, é um fato. O Bradesco também é a mesma coisa, né? Apesar de ter toda essa cara de topo, quando a gente olha o gráfico semanal, isso daqui nos faz lembrar este momento aqui, né? De repente o Bradesco fazer essa correção. Eu não vou apostar nisso daqui enquanto ele realmente não começar a corrigir, porque ele já está há muito tempo aqui mastigando nessa região, e como o setor inteiro está para cima, é possível até que esse Bradesco rompa para cima, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil está dando uma derivada aqui, né? Mas subir devagar, ainda é subir. Essa semana aqui foi uma semana meio de baixa, mas está no top histórico esse negócio aqui, né? Não dá para vender. A Sambi essa semana mesma coisa que o Bradesco, né? Até marcou esse topo aqui, pode fazer uma correção e tal. É isso que eu estou falando que eu ainda acho que o índice pode corrigir mais. Se pega assim um Bradesco, uma Sambi, o Banco do Brasil, que também subiu demais e está dando uma derivada, se esses caras resolvem corrigir aí uns 5%, ele pode puxar o índice para baixo, tá? E aí nós podemos ter aquela correção lá do índice. Então, por isso que eu ainda não descartei essa correção.
A Vale fez uma semana aqui de alta, mas está bem complicado esse gráfico, eu não recomendo se envolver com ela. A Petrobras, olha, é uma cara de topo aqui, né? Nós falamos aqui sobre esse falso rompimento, né? Essa semana foi uma semana de baixa e agora de novo fechou aqui. Essa Petrobras está com cara que vai vir testar o fundo aqui. Então, assim, no day trade eu estou operando vendido nela e eu acho que pode dar oportunidades de vendas. A B3 também, depois que ela marcou esse topo aqui, apesar dela estar no meio da consolidação, ela está dando venda, né? E ela pode corrigir mais, né? Então, assim, cuidado, não se meta em swing trade com B3, porque ela está no meio da consolidação, mas day trade dá para fazer. A VEG continuou muito bonita, né? Teve uma semana aqui de alta, é uma consolidação aqui, se romper topo tem mais compra. A Magalu continua para baixo, né? Então, olha só, mais uma semana de baixa aqui. Nós estamos falando toda semana que tem venda em Magalu e continua a mesma coisa, né? Eu acho que ela pode perder fundo, inclusive. E para finalizar, vamos ver aqui as nossas commodities. O milho, olha só, fez esse rompimento aqui. O milho agora abriu a porta para vir testar esse topo, tá? Então dá para começar a colocar o pé na água aqui para os operadores aí de commodities, né? Já dá para começar a pensar em comprinhas no milho. Vamos ver aqui o gráfico diário, olha lá. Ó, a compra está aqui, né? No rompimento aqui desse topo. Quem entrou vendido colocou o stop aqui. Se romper isso daqui, tem compra e dá para colocar o stop aqui. Risco-retorno interessante, tá? Isso aqui não é um call, mas tá legal essa configuração. O boi também, olha, tá querendo romper. Isso aqui tá com cara de reversão de tendência. Se ele se livrar dessa região aqui dos 260, pode voltar a comprar o boi. A soja ainda está complicado, né? Porque não dá para saber se ela vai vir testar aqui os 20 ou se ela já vai marcar fundo, então ainda está no zigue-zague baixista, né? Muito perto do fundo para vender e ainda muito longe do fundo para comprar. O café teve uma semana bonita aqui, né? Então mais um topo aqui e, bom, café é para cima, né? É só uma questão de ele estar enrolando aqui porque o mercado inteiro está enrolado. Mas a hora que as commodities começarem a subir, você viu que já o boi e o milho estão dando as caras, né? Esse café aqui deve ser o primeiro a andar, tá bom? Então, turma, era isso daí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, não se embora, deixe seu like. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Se inscreve lá também no Instagram, @nfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, na sala ao vivo e ter acesso à carteira VIP, tem o link na descrição do vídeo, tá? Não deixe de ver aqui, acho que tá, não sei agora, desse lado aqui, o vídeo de ontem, se você ainda não viu, a maldição dos juros altos, tá bom? Valeu, um abraço.